7. Desde o primeiro minuto. Os 6 meses, um filhote de coala começa a espiar para fora da bolsa abdominal da mãe. Está na hora de começar a fazer a transição da alimentação, passando da ingestão exclusiva de leite para sua dieta adulta de folhas de eucalipto. Para a maioria dos herbívoros, essa não seria a mais apetitosa das dietas. As folhas são duras, tóxicas e quase destituídas de nutrientes. O genoma dos mamíferos nem sequer está equipado com os genes necessários para produzir as enzimas capazes de extrair algo de nutritivo do eucalipto. Mas os coalas conseguiram contornar esse problema. Como vacas, ovelhas e muitos outros, os coalas utilizam seus micróbios para extrair, do material vegetal fibroso, o grosso da energia e dos nutrientes de que precisam. O problema é que os filhotes não dispõem dos micro-organismos necessários para digerir as folhas de eucalipto. Cabe às suas mães semear uma comunidade microbiana no intestino deles. Quando chega a hora certa, a mamãe coala produz uma substância mole que escorre, chamada papa, uma pasta parecida com fezes, constituída de eucalipto pré-digerido e um inóculo de bactérias do intestino. Ela oferece essa papa aos filhotes, proporcionando a eles não só o início de uma microbiota, mas também alimento suficiente para a colônia começar. Uma vez que esta tenha se estabelecido, o filhote já passa a dispor de sua própria força de trabalho minúscula que transforma suas habilidades digestivas e torna o eucalipto comestível. Receber a microbiota da mãe é algo comum, mesmo entre os não mamíferos. As mamães baratas mantêm a microbiota em células especializadas, chamadas bacteriócitos, que expelem seu conteúdo microbiano ao lado de um ovo em desenvolvimento dentro do corpo dela. O ovo então engloba as bactérias. Antes de ser posto, mamães percevejos, por sua vez, adotam uma abordagem mais semelhante à do coala, untando a superfície de seus ovos com fezes cheias de bactérias ao depositá-los. Depois que os ovos são chocados, as ninfas imediatamente consomem essas fezes. Aves, peixes, répteis e outros animais também são conhecidos por transmitirem sua microbiota à prole, seja dentro do ovo ou quando o filhote nasce. Quaisquer que sejam as inclinações dos pais, suprir a prole de um bom conjunto de micróbios que lhe sirva de auxílio em seu percurso parece um ritual quase universal. O fato de ser algo tão comum diz muito sobre os benefícios evolutivos de passar a vida em companhia de micro-organismos. Se untar ovos e engolir bactérias são a norma, esses comportamentos se desenvolveram para serem assim e, de alguma forma, devem oferecer vantagens em termos de sobrevivência e reprodução para os indivíduos que os possuem. E quanto a nós, humanos? Está claro que nossa microbiota é benéfica, mas como asseguramos que nossos bebês recebam as sementes de sua própria colônia? Nas primeiras horas de vida, um bebê passa de predominantemente humano para microbiano, ao menos com relação ao número de células. Submerso em seu saco morno de líquido amniótico dentro do útero, o bebê está protegido dos micróbios do exterior, inclusive os de sua mãe. Mas quando a bolsa se rompe, a colonização começa. A jornada do bebê para nascer é como um corredor polonês de micro-organismos. Na verdade, corredor polonês dá a impressão errada, porque os seres microscópicos que o bebê encontra não são inimigos, mas amigos. Trata-se de um rito de passagem microbiano,
revestindo o bebê, antes quase estéril, de micróbios vaginais. Ao emergir à luz, o bebê recebe outra dose de micróbios. Por mais repugnante que pareça, ingerir fezes no início da vida não é exclusividade dos koalas. Durante o trabalho de parto e o nascimento, os hormônios responsáveis por induzir as contrações e a pressão do bebê descendo faz a maioria das mulheres defecar. Os bebês tendem a nascer com a cabeça primeiro, voltada para o bumbum da mãe, parando por um momento com cabeça e boca em posição estratégica, enquanto aguardam a próxima contração para ajudá-los a sair. Ainda que isso cause nojo, trata-se de um começo auspicioso. Após o nascimento, a nova camada de micróbios fecais e vaginais que a mãe forneceu ao recém-nascido lhe proporciona uma proteção simples e segura. Também é provável que esse seja um comportamento adaptativo. Ou seja, o fato de o ânus estar tão próximo da vagina não deve ser por acaso, nem que os hormônios que provocam contrações no útero tenham um efeito laxante. A seleção natural pode muito bem ter feito assim por beneficiar o bebê, ou ao menos não causar mais mal do que bem. Receber o presente dos micro-organismos e seus genes, que vêm atuando em harmonia com o genoma de sua mãe, é um bom ponto de partida. Se comparados com aqueles encontrados em amostras retiradas da vagina, das fezes e da pele da mãe e do pai, os micróbios presentes no intestino de um recém-nascido mais se assemelham aos da vagina da mãe. Espécies pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Prevotella são as mais comuns. Esses micróbios vaginais são um grupo bem seleto, bem menos diversificados do que aqueles no intestino da mãe, mas parecem ter um papel especializado no trato digestivo em desenvolvimento do bebê. Acredita-se que, onde existem Lactobacillus, não há patógenos nenhum. C. diff. Nada de Pseudomonas. Nem Streptococcus. Essas bactérias nocivas não conseguem se estabelecer porque são expulsas. Conhecidos como bactérias do ácido láctico, os lactobacilos criam esse composto, que confere o sabor azedo ao iogurte e cria um ambiente hostil para outras bactérias. Além disso, essas espécies também produzem antibióticos próprios, as bacteriocinas, para eliminar patógenos que estejam competindo com elas pelo espaço nobre no intestino vazio do recém-nascido. Mas por que os micróbios encontrados no intestino dos bebês se assemelham mais aos do canal vaginal do que aos do intestino de sua mãe? Se eles estão no intestino para ajudar na digestão, não seriam os mais adequados? Os médicos, e muitas mulheres, sabem muito bem que os lactobacilos prosperam na vagina. Há muito tempo se sabe que um pouco de iogurte pode ser usado como remédio caseiro para tratar um surto de candidíase. Supõe-se normalmente que essas bactérias do ácido láctico estejam lá para proteger a vagina de infecções, mas, embora façam isso bem, este não é seu propósito principal. As bactérias da vagina se alimentam de leite. Elas extraem o açúcar encontrado no leite, a lactose, convertendo em ácido láctico para gerar energia. Os bebês também se alimentam de leite, convertendo a lactose em duas moléculas mais simples, glicose e galactose, que são absorvidas pelo intestino delgado e depois convertidas em energia para o bebê. Qualquer lactose que consiga atravessar o intestino delgado sem ter sido digerida não é desperdiçada.
indo direto para as bactérias do ácido láctico presentes no intestino grosso. Os lactobacilos que um bebê adquire ao passar pelo canal vaginal não estão lá para proteger a vagina da mãe, mas para colonizar o bebê. Talvez pareça exagerado ter uma vagina permanentemente colonizada por bactérias do ácido láctico, mas a função principal desse órgão é dar à luz, e com muito mais frequência do que ocorre hoje no mundo desenvolvido. A vagina é o portão de entrada do bebê e evoluiu de forma a fornecer o melhor ponto de partida na corrida da vida. Embora as bactérias do ácido láctico sejam boas para os bebês nos primeiros dias da vida, mais à frente eles vão precisar de uma flora intestinal que faça mais do que decompor leite, ou seja, de alguns micróbios do intestino da mãe. Além da saudação fecal no nascimento, eles também adquirem algumas bactérias da flora intestinal encontradas na microbiota vaginal da mãe. A comunidade bacteriana que vive na vagina de mulheres grávidas é diferente. Entre as espécies, passam a ser encontradas algumas que normalmente estariam no intestino. Tomemos o Lactobacillus johnsoni, que costuma ser encontrado no intestino delgado, onde produz enzimas para decompor a bile. Durante a gravidez, porém, sua população na vagina dispara. É uma bactéria agressiva, produzindo grandes quantidades de bacteriocinas capazes de matar patógenos ameaçadores, o que lhe garante mais espaço no intestino do bebê. Durante a gravidez, a microbiota vaginal muda, perdendo a diversidade. É como se estivesse reduzindo a comunidade, preparando-se para semear o bebê com seus primeiros micróbios mais essenciais. Quando um bebê é colonizado, sua flora intestinal é relativamente diversificada, incluindo algumas das bactérias fecais, do intestino, da mamãe e vaginais. Mas essa coleção inicial também se reduz depressa, passando a se limitar apenas às bactérias capazes de ajudar na digestão do leite. Acredito que as espécies fecais que o bebê obtém da mãe sejam rapidamente escondidas no refúgio do apêndice, prontas para serem usadas depois. A colônia inicial que fixa residência no intestino do bebê forma um ponto de partida crucial para a microbiota que vai se desenvolver nos meses seguintes, possivelmente fixando sua trajetória por diversos anos. Em nosso mundo macroscópico, um trecho exposto de rocha acumulará líquens, depois musgo, até que o movimento desses pioneiros resulte em solo suficiente para sustentar plantas pequenas, e no futuro, arbustos e árvores. Um trecho de solo exposto poderá um dia se tornar um bosque de carvalhos na Grã-Bretanha, uma floresta de bordos nos Estados Unidos ou uma floresta tropical na Malásia. O mesmo vale para o terreno exposto do intestino. A microbiota começa com uma seleção simples de bactérias do ácido láctico e depois vai se tornando cada vez mais complexa e diversificada. Trata-se de uma sucessão ecológica. Cada estágio proporciona o habitat e os nutrientes necessários ao próximo. A sucessão em escala microscópica ocorre no intestino do bebê e em sua pele também. Os colonizadores iniciais, os pioneiros, influenciam quais espécies vão se instalar ali a seguir. Assim como uma floresta de carvalhos fornece nozes e uma floresta tropical fornece frutas, a microbiota produz diferentes recursos para o bebê em desenvolvimento. Ela desempenha um papel importante no refinamento do metabolismo do bebê e na educação de seu sistema imunológico. Células imunológicas, tecidos e vasos sanguíneos crescem e
se desenvolvem sob as instruções de uma microbiota interesseira, mas benevolente. Graças a uma dose saudável de micróbios vaginais, a parceria microbiana do bebê já começa bem. Até aí tudo perfeito. Não fosse o fato de que, hoje em dia, milhões de bebês nascem sem nem chegar perto da vagina da mãe. Em alguns lugares, dar à luz por cesariana é mais comum que os partos normais. Quase metade das mulheres no Brasil e na China se submetem a uma cirurgia cesariana em vez de darem à luz, levando em conta o número de mulheres vivendo na área rural desses países. Sem acesso a um hospital, a taxa média de cesarianas na área urbana tende a ser ainda maior. De fato, em certos hospitais no Rio de Janeiro, a taxa de cesarianas excede 95% dos nascimentos. O caso chocante de Adelir Carmen Lemos de Goiás, em 2014, dá uma ideia de como a preferência por cesarianas está arraigada na sociedade brasileira. Tendo passado por 2 cesarianas, Adelir queria dar à luz por parto normal, e deixou o hospital quando lhe informaram que isso não seria possível. Quando voltava para casa para ter seu bebê, foi apanhada por policiais militares, levada de volta ao hospital e forçada a se submeter a uma cesariana. Parece que os partos normais são considerados prolongados, imprevisíveis demais para muitos hospitais brasileiros. Mesmo em países onde a escolha da mulher é respeitada, cesarianas são surpreendentemente comuns. Muitas pessoas são informadas de que, depois da primeira cesariana, terão que fazer sempre cesariana, porque a cicatriz no útero poderia se romper sob a pressão das contrações, mas isso não é verdade. Hoje, acredita-se não haver risco extra significativo em dar à luz por parto normal após até 4 cesarianas anteriores. Em alguns hospitais nos Estados Unidos, até 70% dos nascimentos são por cesariana. A média no país fica em substanciais 32%. É típico que haja entre 1/4 e 1/3 dos nascimentos por cesariana nos países desenvolvidos, e muitos países em desenvolvimento não ficam atrás. Na verdade, alguns estão até à frente: República Dominicana, Irã, Argentina, México e Cuba estão na faixa dos 30% e 40%. Desnecessário dizer que nem sempre foi assim. Cesarianas são usadas com parcimônia há séculos, geralmente para salvar um bebê de ficar aprisionado dentro de uma mãe agonizante. O último século, porém, com o avanço da anestesia e o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, trouxe a oportunidade de salvar não apenas o bebê, mas a mãe também. Se antes um bebê podia morrer por falta de oxigênio num parto difícil ou uma mãe podia sofrer hemorragia, as cesarianas proporcionaram uma alternativa mais segura. A partir do final da década de 1940, tornaram-se cada vez mais comuns à medida que os antibióticos atenuavam o risco à mãe. A década de 1970 testemunhou um grande crescimento, que continua com força total desde então. As cesarianas são agora a cirurgia abdominal mais comum do mundo. Grande parte da imprensa popular, alimentando as polêmicas, pode levar você a acreditar que esse aumento se deva à opção comodista pela alternativa rápida, conveniente e indolor, em vez de horas de trabalho de parto, além da preservação da vagina. Embora as taxas de cesarianas eletivas pré-trabalho de parto venham crescendo, a maior parte do aumento deve-se na verdade às cesarianas extras realizadas durante o trabalho de parto, seguindo
Recomendações de parteiras e obstetras. Mesmo nos serviços de saúde públicos, como o National Health Service do Reino Unido, os médicos passaram a recorrer mais depressa às cesarianas quando as coisas ficam difíceis. Estamos falando de trabalhos de parto que não avançam com rapidez suficiente, bebês grandes que poderiam ficar presos ou partos pélvicos, em que o bebê está numa posição ruim e não pode ser virado. Para muitas mulheres, a recomendação médica de uma cesariana durante o trabalho de parto vem na forma de um alívio cheio de culpa, oferecendo a oportunidade de escapar da dor, da exaustão e do medo de um parto normal. A própria existência de uma alternativa prontamente disponível ao parto natural contribui para que as mulheres achem que forçar a saída do bebê é difícil ou arriscado demais. Mas a realidade é diferente. Na média, os riscos envolvidos em uma cesariana planejada excedem os riscos de um parto normal. Na França, por exemplo, cerca de 4 mulheres saudáveis morrem em cada 100.000 após o parto normal, mas cerca de 13 morrem após uma cesariana. Mesmo em circunstâncias não fatais, as cesarianas são mais perigosas que os partos normais. Infecções, hemorragia e problemas com anestesia, em suma, todos os riscos de uma cirurgia abdominal estão presentes. As cesarianas são uma alternativa crucial ao parto normal em circunstâncias necessárias. Algumas mulheres não têm opção senão dar à luz. Dessa maneira, a Organização Mundial da Saúde estima que a taxa ideal de cesarianas deveria estar entre 10% e 15% de todos os nascimentos. É neste ponto que as mulheres e seus bebês estão protegidos dos riscos do parto, mas sem riscos desnecessários da cirurgia. No entanto, para os médicos, é um desafio decidir quais mulheres devem passar pela cesariana. Para mulheres que optam por uma cesariana eletiva, os riscos não costumam ser plenamente explicados ou sequer mencionados pelos profissionais de saúde. Nas circunstâncias atuais, os maiores riscos da cesariana para o bebê tendem a estar ligados aos primeiros dias e semanas de vida. Eis o que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem a dizer sobre o assunto. Às vezes a pele do bebê pode ser cortada ao se abrir o ventre. Isso acontece em 2 entre cada 100 bebês nascidos por cesariana, mas geralmente é curado sem qualquer dano adicional. O problema mais comum afetando bebês nascidos por cesariana são dificuldades na respiração, embora isso costume ser um problema para bebês prematuros. Para bebês nascidos de cesárea com 39 semanas ou mais, esse risco respiratório se reduz significativamente a um nível semelhante ao associado ao parto normal. Logo após o nascimento, e nos primeiros dias de vida, seu bebê pode respirar rápido demais, mas a maioria dos recém-nascidos recupera-se completamente após 2 ou 3 dias. Raras são as menções aos impactos de longo prazo do nascimento por cesariana no bebê em desenvolvimento. O que antes era considerado uma alternativa inofensiva ao parto normal vem tendo seus riscos à saúde, tanto da mãe quanto do bebê, cada vez mais reconhecidos. Nos primeiros dias, por exemplo, os bebês nascidos por cesariana são mais suscetíveis às infecções. Até 80% dos casos de infecções por SARS em recém-nascidos ocorrem nos nascidos por cesariana, que também têm uma tendência maior a desenvolver alergias. Os bebês de mães alérgicas, que são provavelmente predispostos à alergia, têm uma chance 7 vezes maior de também desenvolver alergia se
tiverem nascido por cesariana. Os bebês de cesariana também têm uma chance maior de serem diagnosticados como autistas. Pesquisadores do Centro para Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos estimam que 8 em cada 100 crianças atualmente autistas estariam protegidas de desenvolver a doença caso ninguém nascesse de cesárea. Da mesma forma, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo têm o dobro de chances de terem nascido por cesariana. Algumas doenças autoimunes também foram associadas à cesariana, como a diabetes tipo 1 e a doença celíaca. Até a obesidade tem alguma ligação. Num estudo de brasileiros adultos jovens, 15% daqueles nascidos por cesariana eram obesos, comparados com 10% daqueles nascidos de parto normal. Você deve ter notado a conexão. Essas são as doenças do século XXI. Embora cada uma delas resulte de múltiplos fatores, de riscos ambientais a predisposições genéticas, a coincidência entre cesarianas e o maior risco de surgimentos dessas doenças é impressionante. Amostras da microbiota do intestino de bebês podem revelar se eles nasceram de parto normal ou não. Muitos meses após o nascimento, a microbiota vaginal que coloniza o corpo de um recém-nascido por dentro e por fora não consegue colonizar um bebê nascido por cesariana. Em vez disso, ele encontra primeiro os micróbios do ambiente, enquanto seu corpinho é puxado por mãos com luvas, mostrado aos ansiosos pais e depois conduzido pela sala de cirurgia para ser enxugado com uma toalha e examinado. Numa cirurgia esterilizada, isso pode significar as piores infecções hospitalares: Streptococcus, Pseudomonas, Clostridium difficile. Talvez, bem como a pele da mãe, do pai e da equipe médica. São esses micro-organismos da pele que formam a base da microbiota do intestino do bebê nascido por cesariana. Se, por um lado, a microbiota da vagina da mãe e do intestino da criança são semelhantes após um parto natural, por outro, a comunidade microbiana do bebê nascido por cesariana não se assemelha à de sua mãe. Em vez das bactérias que digerem lactose, Lactobacillus, Prevotella e assemelhadas, fornecidas pelo parto normal, os micróbios da pele estão presentes. Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium e assim por diante. Não são bactérias que digerem lactose, mas espécies que adoram sebo e muco. O que deveria ser o início de um bosque de carvalhos mais parece uma floresta de pinheiros. Pesquisas aos poucos vêm desvendando quais são as consequências dessa diferença na microbiota associadas ao nascimento por cesariana. Qualquer que seja o mecanismo subjacente, as preocupações com o impacto da forma de parto no desenvolvimento futuro da microbiota do intestino foram suficientes para levar o cientista do microbioma Rob Knight à ação quando sua esposa teve que passar por uma cesariana de emergência no nascimento de sua filha em 2012, tendo se envolvido em diversos estudos sobre o desenvolvimento da flora intestinal infantil. Knight estava disposto a tentar impedir quaisquer consequências negativas da cesárea. Após aguardar que a equipe médica saísse da sala, usou um cotonete para transferir microbiota vaginal de sua esposa para a filha. Embora esse ato subversivo não costume receber apoio entre a equipe médico-obstétrica, seu potencial é grande. Rob Knight e Maria Glória Domingues Belo, que é professora do Departamento de Medicina da Universidade de Nova York,
agora vem realizando um grande teste clínico para descobrir se o ato de transferir micróbios da vagina de uma mulher para seu recém-nascido pode atenuar alguns dos efeitos de curto e longo prazo das cesarianas. A técnica experimental é simples: um pequeno pedaço de gaze é inserido na vagina da mãe 1 hora antes de entrar na sala de cirurgia. Logo antes do primeiro corte, a gaze é removida e colocada num pote esterilizado. Poucos minutos depois, quando o bebê já saiu, ele é esfregado com a gaze. Primeiro na boca, depois pelo rosto e no resto do corpo. Trata-se de uma intervenção simples, mas eficaz. Resultados preliminares. Da análise de 17 bebês nascidos em hospitais de Porto Rico mostram que a flora intestinal dos bebês inoculados estava mais próxima da microbiota vaginal e anal de sua mãe do que a dos outros bebês nascidos por cesariana. Embora essa medida não tenha normalizado por completo a microbiota daqueles bebês, o impacto foi significativo, aumentando o número das espécies normalmente vistas em crianças nascidas de parto normal. As consequências microbianas dos nascimentos por parto normal e cesariana levantam algumas questões intrigantes para as quais ainda não temos respostas. Qual o impacto de um parto na água sobre o primeiro inóculo do bebê? Qual a ação da água morna, possivelmente impregnada com os restos de algum composto antibacteriano usado para limpar a superfície da banheira, sobre a microbiota vaginal e sua transferência para a pele e a boca do bebê? E os nascimentos em que o recém-nascido surge ainda envolto no saco amniótico, sem nenhum contato com os micróbios genitais da mãe? E como comparar, em termos microbianos, o parto domiciliário realizado no ambiente supostamente mais limpo de um hospital? Mesmo os partos normais são relativamente estéreis no mundo ocidental. Em comparação com os partos, muitas vezes feitos em casa, de grandes áreas da África, Ásia e América do Sul, dar à luz na maior parte da Europa, da América do Norte e da Australásia é um processo altamente medicalizado. Camas, mãos e instrumentos são lavados com sabonetes antibacterianos, esfregados com álcool antes de entrarem em contato com a mulher em trabalho de parto e seu bebê. Quase metade das mulheres americanas recebem aplicações intravenosas de antibióticos para impedir que transmitam bactérias nocivas, como estreptococos do grupo B, aos seus bebês. Todos os bebês americanos recebem uma dose de antibióticos logo após o nascimento, para o caso de a mãe ter gonorreia, o que poderia, em raras situações, causar uma infecção ocular. Ignaz Semmelweis ficaria satisfeito em ver suas medidas antissépticas empregadas de forma tão completa e eficaz, e não há dúvida de que alguns milhares de mães e bebês estejam vivos hoje graças a essa higiene. Mas isso é diferente do que o genoma e o microbioma humano esperam. E essa diferença e suas consequências deveriam orientar o próximo passo na melhoria dos cuidados médicos a gestantes e bebês. Em última análise, esse não é um dilema que as mulheres devam enfrentar sozinhas ou lidar com a culpa. Não é o grupo relativamente pequeno de mulheres que optam pela cesariana eletiva pré-trabalho de parto que precisa mudar, mas toda uma cultura de medicalização do nascimento. Já existem muitas iniciativas para reduzir a taxa de cesarianas ao redor do mundo, a maioria enfocando os riscos para a mãe e o uso de recursos escassos em procedimentos cirúrgicos desnecessários. A essas preocupações deveria se juntar uma maior compreensão
Dos riscos e benefícios dos partos por cesariana para a saúde dos recém-nascidos, tanto a curto quanto a longo prazo. Depois dos primeiros segundos de vida e dos micróbios que os acompanham, as sementes da microbiota de um bebê ainda têm um longo caminho a percorrer para chegar à maturidade. O que se desenvolverá depois depende dos cuidados nos dias, semanas e meses que virão. Em 1983, a professora Jenny Brand Miller teve um filho. Alguns dias depois, foi forçada a desenvolver um interesse particular pela cólica infantil. Seu bebê chorava inconsolavelmente, embora parecesse saudável. Brand Miller e seu marido haviam se envolvido antes em pesquisas sobre a intolerância à lactose, a incapacidade de digerir a lactose do açúcar do leite usando a enzima lactase. Eles acharam que essa poderia ser a causa da cólica. O marido de Brand Miller se concentrara em responder a essa questão em seu PhD, organizando um teste controlado por placebo de gotículas da enzima lactase para bebês com cólicas. Infelizmente, não houve nenhuma diferença no tempo de choro entre os bebês que receberam a lactase e o placebo. Mas houve uma diferença na presença de hidrogênio no hálito deles. Isso os intrigou. O excesso de hidrogênio no hálito indica que bactérias no intestino estão decompondo a comida. A maior parte da lactose, porém, deveria ser decomposta pelas enzimas do próprio corpo em dois açúcares menores: glicose e galactose. Se as bactérias vinham produzindo hidrogênio, deviam estar recebendo uma refeição considerável, o que indicava que alguma outra molécula não decomposta no intestino delgado estava passando adiante. Brand Miller conhecia um conjunto de compostos chamados oligosacarídeos que formavam grande parte do leite materno. Mas essas moléculas eram consideradas inúteis, já que o corpo humano não dispõe das enzimas necessárias para decompô-las. Então ela e o marido tiveram um palpite. Talvez os oligosacarídeos estivessem lá não para alimentar o bebê, mas as bactérias de seu intestino. Os oligosacarídeos são carboidratos constituídos de cadeias curtas de açúcares simples. Oligo significa poucos. O leite humano contém uma enorme variedade deles, cerca de 130 tipos diferentes. Isso é bem mais do que o leite de qualquer outra espécie. O leite de vaca, por exemplo, tem poucas variedades. Quando adultos, nada em nossa alimentação contém essas moléculas, e no entanto elas são produzidas pelo tecido mamário de mulheres grávidas e lactantes. Esta é uma pista sobre sua importância. Por que produzir especificamente algo que não tem função? Para verificar sua teoria, Brand Miller e seu marido fizeram um teste. Mediram a quantidade de hidrogênio no hálito de bebês ao receberem glicose com água e a compararam com a de bebês que ingeriram água com oligosacarídeos purificados. A glicose não causou aumento no hidrogênio, indicando que foi absorvida no intestino delgado e não digerida pelas bactérias do intestino. Mas a mistura de oligosacarídeos produziu um pico nos níveis de hidrogênio. Aqueles compostos estavam passando direto pelo intestino delgado para alimentar não o bebê, mas sua flora intestinal. Os oligosacarídeos são agora conhecidos como fundamentais para encorajar as espécies certas de micróbios a florescerem na flora intestinal incipiente do bebê. Os que recebem leite materno têm a microbiota dominada por lactobacilos e bifidobactérias, que, ao contrário do corpo humano, produzem
Enzimas capazes de usar oligosacarídeos como sua única fonte de alimento. Na forma de resíduos, elas sintetizam os importantíssimos ácidos graxos de cadeia curta, AGCCS-butirato, acetato, propionato e, o mais valioso para os bebês, lactato, também conhecido como ácido láctico. Esse ácido alimenta as células do intestino grosso e desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema imunológico do recém-nascido. Em termos simples, enquanto os adultos precisam ingerir fibra alimentar, os bebês precisam dos oligosacarídeos do leite materno. A função dos oligosacarídeos encontrados no leite materno humano não se resume a servir de alimento para bactérias. Nos primeiros dias e semanas de vida, a flora intestinal do recém-nascido é muito simples e altamente instável. Populações de bactérias passam por altos e baixos. Com isso, a comunidade fica vulnerável à entrada de um patógeno. Streptococcus pneumoniae, por exemplo, pode causar um estrago, dizimando os grupos benéficos. Os oligosacarídeos também prestam um serviço de limpeza. Antes que uma bactéria patogênica possa causar qualquer dano, precisa aderir à parede intestinal usando pontos específicos em sua superfície. Os oligosacarídeos encaixam-se perfeitamente nesses pontos, privando espécies nocivas de um local onde se estabelecer. Dos cerca de 130 tipos de oligosacarídeos, dezenas já são conhecidos como específicos para determinados patógenos, encaixando-se em seus locais de aderência como uma fechadura e uma chave. A composição do leite materno se adapta às necessidades do bebê à medida que vai crescendo. Logo após o nascimento, o leite inicial, chamado colostro, está repleto de células imunológicas, anticorpos e umas 4 colheres de chá de oligosacarídeos por litro de leite. Com o tempo, conforme a microbiota vai se estabilizando, o teor de oligosacarídeos diminui. 4 meses após o nascimento, cai para menos de 3 colheres de chá por litro, e no primeiro aniversário do bebê contém menos de uma. De novo, podemos aprender com koala e outros marsupiais, desta vez sobre a importância dos oligosacarídeos no leite. A maioria desses animais possui 2 tetas, que ficam dentro da bolsa. Apenas uma delas é usada pelo filhote durante todo o seu período de amamentação. Se 2 filhotes nascem em 2 temporadas consecutivas, cada um fica com sua própria teta. O notável é que as tetas fornecem leite adequado à idade de cada filhote. O recém-nascido recebe leite rico em oligosacarídeos e pobre em lactose, enquanto o mais velho recebe uma dose menor de oligosacarídeos, mas bem mais lactose. Uma vez que o filhote tenha deixado a bolsa, o teor de oligosacarídeos em seu suprimento de leite cai ainda mais. Esse leite sob medida mostra que os oligosacarídeos não estão diminuindo, simplesmente porque a mãe não consegue manter sua produção. Pelo contrário, os marsupiais se adaptaram para fornecer à sua prole o leite apropriado à comunidade microbiana de cada um. A natureza selecionou o leite que traz benefícios aos micróbios, porque os micróbios trazem benefícios aos mamíferos. Os oligosacarídeos não são o único ingrediente surpresa no leite materno. Por décadas, mamães lactantes caridosas têm feito doações a bancos de leite de hospitais. Eles são a salvação de bebês cujas mães não conseguem amamentar. Lois, muitas vezes porque nasceram prematuros ou doentes demais para começar a mamar, fazendo com que o suprimento da mãe secasse.
Mas os bancos de leite sofrem um problema constante: o leite está sempre contaminado por bactérias. Muitos desses micróbios vêm da pele do mamilo e seio, mas por mais que a pele da doadora seja minuciosamente esterilizada antes da coleta, os micro-organismos nunca são eliminados do leite materno. Técnicas assépticas de coleta cada vez mais sofisticadas, combinadas com tecnologia de sequenciamento do DNA, revelaram a razão por trás dessa suposta contaminação. Essas bactérias pertencem ao leite materno. Não são intrusas da boca do bebê ou do mamilo. Pelo contrário, foram acrescentadas ao leite no próprio tecido mamário. Mas de onde vêm? Muitas não são bactérias típicas da pele que, de sua moradia normal na superfície do seio, se infiltraram nos canais de leite. São bactérias de ácido láctico, mais normalmente encontradas na vagina e no intestino. De fato, o exame das fezes da mãe revela grupos correspondentes em seu intestino e leite. De algum modo, esses micróbios saíram do intestino grosso e foram até os seios. A procura de micro-organismos migrantes no sangue mostra a rota que tomaram. Eles são passageiros clandestinos, deslocando-se dentro de imunócitos chamados de células dendríticas, que participam voluntariamente do tráfico das bactérias. Situadas em meio ao denso tecido imunológico que circunda o intestino, essas células são capazes de estender seus longos braços, dendritos, intestino adentro para verificar quais micróbios estão presentes. Em geral são responsáveis por englobar os patógenos e depois aguardar que outro grupo de células imunológicas, as células NK, ou células exterminadoras naturais, apareça e as destrua. Extraordinariamente, as células dendríticas também podem aprisionar bactérias benéficas desatentas dentre a multidão para transportá-las pelo sangue até os seios. É possível ver esse mecanismo em funcionamento num estudo com camundongos. Enquanto apenas 10% das fêmeas não grávidas tinham bactérias em seus gânglios linfáticos, esse número crescia para 70% nas fêmeas em gravidez avançada. Após dar à luz os filhotes, o número de bactérias nos gânglios linfáticos caiu vertiginosamente, mas ao mesmo tempo a proporção de fêmeas com bactérias no tecido mamário aumentou para 80%. Tanto nos camundongos quanto nos humanos, parece que o sistema imunológico está agindo não apenas para manter os micróbios ruins à distância, mas também para proteger os micróbios bons para que possam ser transmitidos ao recém-nascido. É uma ótima estratégia. As bactérias ganham um novo lar com poucos competidores pelo espaço, e o bebê filhote ganha um suprimento de bactérias úteis para suplementar as recebidas no nascimento. Assim como o teor de oligosacarídeos no leite materno muda à medida que o bebê vai crescendo, o mesmo acontece com a combinação de micróbios presentes no leite. As espécies necessárias ao bebê no primeiro dia são diferentes das necessárias com 1, 2 ou 6 meses. O colostro contém centenas delas. Gêneros como Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus e Staphylococcus foram detectados, em quantidades de até 1.000 indivíduos por mililitro de leite. Isso significa que um bebê pode chegar a consumir cerca de 800.000 bactérias por dia só no leite. Com o tempo, os micróbios no leite ficam menos numerosos. Passam a ser de espécies diferentes. Alguns tipos de bactérias que habitam a
boca dos adultos são encontradas no leite produzido vários meses após o nascimento, talvez preparando o bebê para a introdução de alimentos sólidos à sua dieta. Curiosamente, a forma como um bebê nasce tem um grande impacto sobre os micróbios encontrados no leite de sua mãe. O teor microbiano do colostro de mulheres que deram à luz por cesariana eletiva é notadamente diferente daquele das que deram à luz por parto normal. Essa diferença persiste por pelo menos 6 meses. Mas em mulheres submetidas a cesarianas emergenciais durante o trabalho de parto, a microbiota do leite se assemelhou bem mais à de mães que deram à luz por parto normal. Algo no trabalho do parto soa um alerta, informando ao sistema imunológico que está na hora de se preparar para o bebê sair do corpo e começar a ser nutrido por leite materno em vez de placenta. Parece provável que os muitos hormônios poderosos liberados durante o trabalho de parto sejam esse alerta. Sua liberação altera quais micróbios são transferidos do intestino para os seios. A cesariana, portanto, cria uma diferença duplamente perniciosa, altera não apenas o inóculo microbiano que o bebê recebe ao adentrar o mundo, mas também os micróbios que ele vai receber pelo leite materno. Os oligosacarídeos, bactérias vivas e outros compostos encontrados no leite materno proporcionam o alimento ideal para o recém-nascido e sua microbiota, encorajando a instalação de micróbios benéficos e guiando a flora intestinal até que sua comunidade fique mais parecida com a dos adultos. Ele também impede a colonização por espécies nocivas e educa o sistema imunológico infantil sobre o que deveria levantar alguma suspeita e o que merece permanecer ali. Então, como fica a alimentação por mamadeira, ou seja, com fórmula infantil? Como a fórmula afeta a microbiota em desenvolvimento do bebê? Os modismos da alimentação infantil são tão volúveis quanto os do comprimento das saias. Mesmo antes de a alimentação por mamadeira se tornar uma opção realista para as mães, havia uma alternativa. As amas de leite eram comuns. Antes do século XX, com as tendências entre as classes sociais mudando de forma semelhante às da alimentação por mamadeira nos últimos 100 anos. Em dado momento, parecia impróprio às mulheres da aristocracia alimentarem seus próprios bebês, em outro, as da Revolução Industrial estavam adotando amas de leite, enquanto a elite social voltava a amamentar os próprios bebês. No fim do século XIX e início do XX, as amas de leite perderam o emprego para as alternativas cada vez mais práticas de alimentação por mamadeira. Mamadeiras de vidro facilmente esterilizáveis, bicos laváveis de borracha e fórmulas de leite de vaca modificado transformaram a alimentação por mamadeira, de uma alternativa por necessidade passou a uma alternativa por opção. As taxas de amamentação despencaram. Em 1913, 70% das mulheres amamentavam os próprios recém-nascidos, mas essa cifra caiu para 50% em 1928 e apenas 25% ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1972, a amamentação alcançou seu nível histórico mais baixo, apenas 22%. Após dezenas de milhões de anos de lactação mamífera, a amamentação de bebês recém-nascidos quase parou no período de apenas 100 anos. Se os oligosacarídeos e as bactérias vivas do leite materno são responsáveis por nutrir as sementes da microbiota do intestino de um bebê, mudando de acordo com seu crescimento, quais as consequências microbianas da mamadeira? O leite usado nas fórmulas ainda é, com frequência, leite do peito,
mas de uma vaca, não de uma pessoa. O leite de vaca evoluiu, apesar da grande interferência humana nos últimos 10.000 anos, para ser a nutrição ideal para bezerros e seus micróbios. Só que a flora intestinal de um bezerro é drasticamente diferente da de uma criança de peito. Portanto, o leite de vaca sozinho deixa muito a desejar como alimento de recém-nascidos, com frequência levando a deficiências de vitaminas e minerais que podem causar escorbuto, raquitismo e anemia. As fórmulas modernas são suplementadas com muitos extras essenciais, mas não costumam conter células imunológicas, anticorpos, oligosacarídeos ou bactérias vivas. A diferença mais óbvia na flora intestinal dos bebês alimentados por mamadeira é a diversidade de espécies e grupos. Bebês que não mamam no peito têm cerca de 50% mais espécies no intestino. Em particular, os que são alimentados exclusivamente por mamadeira tinham bem mais espécies do grupo Peptostreptococcaceae, que inclui o patógeno nocivo Clostridium difficile. Se o C. diff assume o controle, pode causar diarreia incurável, sendo fatal nas crianças, com uma frequência assustadora. Enquanto 1/5 dos bebês que só tomam leite materno porta o C. diff. Esse micróbio está presente em quase 4/5 dos bebês que se alimentam de leite em pó. É provável que muitas dessas crianças o tenham contraído na sala de parto. Quanto mais longa a estadia no hospital, maiores as chances de o recém-nascido contrair esse patógeno. Enquanto a grande diversidade de micróbios parece ser um indicador de boa saúde nos adultos, nos bebês ocorre o inverso. Parece importante cultivar um grupo bem seleto de espécies nos primeiros dias de vida, com a ajuda das bactérias do ácido láctico da vagina e dos oligossacarídeos do leite materno, para proteger os bebês de infecções e preparar seu sistema imunológico em formação. Mesmo combinar a amamentação com a mamadeira já aumenta a diversidade indesejada de micróbios, inclusive da bactéria C. diff, produzindo uma microbiota com uma composição intermediária entre a dos bebês exclusivamente amamentados e a dos que só são alimentados por mamadeira. Mas será que importa mesmo se os bebês têm uma diversidade só um pouco maior de micro-organismos na barriga? Será que encorajar um grupo diferente de bactérias pode mesmo causar algum mal? O fato de a amamentação ser melhor costuma ser bem enfatizado, mas com pouca compreensão do que isso realmente significa para a saúde da criança. O exame dos dados mostra um forte contraste entre a saúde de bebês amamentados e a daqueles alimentados por mamadeira. Para começo de conversa, bebês alimentados por fórmula infantil têm uma tendência maior a contrair infecções, quando comparados com bebês que só mamam no peito. Os que são alimentados exclusivamente por mamadeira têm o dobro de chance de ter infecções no ouvido, uma chance 4 vezes maior de irem parar no hospital com infecção do trato respiratório, o triplo de chance de sofrer uma infecção gastrointestinal e uma chance 2,5 vezes maior de contrair enterocolite necrosante, na qual parte do tecido do intestino morre. Tem também o dobro de chance de morrerem de síndrome da morte súbita infantil. Nos Estados Unidos, a mortalidade infantil, antes de 1 ano, é 30% maior entre os bebês que não foram amamentados, mesmo levando em conta inúmeros outros fatores, como tabagismo na gravidez, pobreza e educação, e excluindo
Bebês cuja doença os impediu de mamarem no peito. Os bebês alimentados por mamadeira também têm quase o dobro de chance de desenvolver irritações de pele e asma, maior risco de desenvolver leucemia infantil, um câncer do sistema imunológico, e diabetes tipo 1. É provável que também tenham mais chances de contrair apendicite, amidalite, esclerose múltipla e artrite reumatoide. Para os pais, muitos desses riscos são suficientemente pequenos. Mas, como com o impacto da alimentação por mamadeira sobre a mortalidade infantil, o impacto sobre os milhões de bebês nascidos todos os anos é significativo bastante para que devamos nos preocupar. Talvez o mais importante seja que alimentar os bebês com fórmula infantil praticamente duplica suas chances de desenvolverem excesso de peso. Quando os cientistas querem saber se um efeito é uma causa verdadeira, não apenas uma correlação coincidente, procuram pela dependência da dose. Se um fator, digamos, o volume de álcool consumido, é mesmo responsável por causar um efeito, digamos, maior tempo de reação, seria de esperar que o tempo de reação aumentasse de acordo com o consumo, doses extras, de álcool, ao menos até certo ponto. Quanto maior a dose, maior o tempo de reação. A mesma relação pode ser vista entre a amamentação e o risco de obesidade. Um estudo descobriu que, para cada mês extra de amamentação no peito até a idade de 9 meses, o risco médio de crianças apresentarem excesso de peso caía cerca de 4%. 2 meses de amamentação faz o risco cair 8%, 3 meses, 12%, e assim por diante. Após 9 meses de amamentação, uma criança tem 30% menos chances de desenvolver excesso de peso, em comparação com uma criança alimentada por mamadeira desde o nascimento. Já a amamentação sem qualquer suplementação de fórmula infantil parece ter um efeito ainda mais significativo, reduzindo o risco de desenvolvimento de excesso de peso em 6% a cada mês. O impacto da mamadeira sobre as chances de ter excesso de peso ou obesidade não se limita à primeira infância. Crianças mais velhas e adultos continuam mais passíveis a terem dificuldades com peso, como consequência de seu tipo de alimentação quando bebês. A obesidade costuma vir acompanhada da diabetes tipo 2, e bebês que não mamaram no peito não são exceção. Crescer tomando apenas fórmula infantil torna uma criança 60% mais passível de desenvolver diabetes na vida adulta. À semelhança da cesariana, muitos dos riscos da falta do leite materno estão relacionados às doenças do século XXI. Para a geração Baby Boomer, nascida numa época em que a mamadeira era a norma, esses fatos e cifras talvez sejam bem tangíveis. Em meados dos anos 1970, o aleitamento materno voltou à moda, sobretudo entre os mais abastados e instruídos. Na década seguinte, quase o triplo de mulheres já vinham amamentando seus recém-nascidos. Mas a geração X e a geração do milênio não estão livres dos riscos trazidos pela mamadeira. Embora nas últimas 2 décadas a amamentação nos países desenvolvidos tenha aumentado progressivamente, passando de cerca de 65% em 1995 para quase 80% nos últimos anos, o comportamento quanto à amamentação ainda está longe das recomendações oficiais. Para os 20 a 25% dos bebês que jamais recebem um único gole de leite materno e os outros 25% que
passam a tomar fórmula infantil nas primeiras 8 semanas. O aumento no índice de amamentação não é um grande consolo. Mesmo entre os bebês que são amamentados depois do nascimento, metade começa a receber suplemento de fórmula já durante a primeira semana. Nos Estados Unidos, apenas 13% das mães seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de 6 meses de amamentação exclusiva seguida da introdução de alimentos complementares apropriados, mas mantendo o leite materno por até 2 anos ou mais. Na Grã-Bretanha, menos de 1% das mães amamentam exclusivamente até o 6º mês do bebê. Claro que amamentar é difícil, sobretudo nos primeiros dias e semanas. Para algumas mães, não há possibilidade de escolha e a amamentação está fora de cogitação, talvez devido a algum problema de saúde do bebê ou falta de leite. Para outras mães, pressões financeiras e a falta de apoio determinam as opções disponíveis. Mas é provável que a sociedade como um todo tenha perdido de vista o que é normal em termos de aleitamento materno. Nas sociedades tradicionais pré-industrializadas, os bebês são amamentados bem mais tempo do que no Ocidente. É comum a criança ser desmamada aos 2, 3 ou 4 anos, com frequência até a chegada do próximo bebê. As mulheres devem ser livres para escolher como criar os próprios filhos. Mas nenhuma deveria ter que fazer essa escolha sem acesso a informações honestas sobre o impacto de cada opção. Além disso, seria bom para os bebês se houvesse melhorias na qualidade da fórmula infantil. No momento, poucas contêm oligosacarídeos ou bactérias vivas. O problema é que decifrar a mescla perfeita dos 130 tipos diferentes de oligosacarídeos e incluir uma comunidade saudável dos grupos mais benéficos de bactérias é algo que por enquanto está além de nosso alcance. Tentar antes de conhecermos as consequências poderia trazer resultados desastrosos. Nos primeiros 3 anos de vida, a flora intestinal de uma criança é altamente instável. Populações de bactérias chegam e partem, lutando pelo território. Novos grupos invadem, outros recuam. No primeiro ano de vida, há um declínio lento e constante na população do gênero Bifidobacterium. Porém, as maiores mudanças ocorrem entre os 9 e 18 meses de vida, provavelmente acompanhando a introdução de novas variedades de alimentos sólidos. Em um experimento, a introdução de ervilha e outros legumes e verduras precedeu uma alteração na microbiota, antes dominada pelos filos Actinobacteria e Proteobacteria. Ela passou a ser composta de Firmicutes e Bacteroidetes. Essas alterações drásticas constituem marcos no desenvolvimento do bebê. No período entre 18 meses e 3 anos, a flora intestinal fica cada vez mais semelhante à de um adulto, ganhando estabilidade e diversidade ao longo do tempo. No terceiro aniversário de uma criança, as diferenças iniciais na composição da microbiota causadas pelo tipo de alimentação que receberam quando bebês já foram superadas pelos grupos novos contraídos de outras pessoas e lugares. As bactérias do ácido láctico, antes tão abundantes, tornam-se mais raras à medida que a microbiota se adapta a novos alimentos e circunstâncias. À medida que a criança vai ficando mais velha, os micróbios em seu intestino passam a ficar menos parecidos com a microbiota vaginal e cada vez mais semelhantes à flora intestinal da mãe. Em parte, isso se deve ao fato de
morarem na mesma casa, cercados dos mesmos micróbios, e comerem a mesma comida. Mas também se deve aos genes compartilhados. É notável que nosso genoma tenha certo controle sobre as espécies que abrigamos. Os genes envolvidos na programação do sistema imunológico também influenciam as espécies bacterianas autorizadas a viver dentro do corpo. Como mãe e filho compartilham cerca de metade de seus genes, para a criança é bom receber um conjunto equivalente de micróbios. Afinal, nos primeiros minutos de vida, o sistema imunológico de um bebê precisa enfrentar uma invasão maciça de bactérias, do tipo que nunca mais encontrará. Conseguir sobreviver ao que poderia ter sido considerado uma enorme infecção revela que o bebê já estava genética e imunologicamente prevenido. É provável que ter certa informação prévia sobre quem é amigo e quem é inimigo já deu uma grande ajuda ao bebê para enfrentar o ataque das bactérias vaginais de sua mãe ao cair de cabeça num mundo repleto de micróbios. A beleza do microbioma é o fato de ser adaptável de formas que o genoma humano jamais será. À medida que seus hormônios aumentam e diminuem, que você envelhece, que prova novas comidas e visita lugares novos, seus micróbios tiram o máximo de proveito da situação. Nutrição carente? Sem problemas. Seus micróbios o ajudarão a sintetizar as vitaminas que estão faltando. Muito. Churrasco? Não tem problema, seus micróbios vão desintoxicar as partes queimadas. Mudando de hormônios? Ótimo, seus micro-organismos também vão se adaptar a isso. Na juventude e na fase adulta, o corpo precisa de quantidades diferentes de vitaminas e minerais. Os bebês, por exemplo, precisam de muito ácido fólico, mas não conseguem ingerir os alimentos que o contêm. Seu microbioma, porém, está repleto de genes que sintetizam ácido fólico a partir do leite materno. Por outro lado, os adultos não precisam de tanto ácido fólico e já costumam obter o suficiente na alimentação, de modo que, em vez de genes para sintetizar essa vitamina, seus micróbios contêm genes que a decompõem. Com a vitamina B12, acontece o oposto. Quanto mais envelhecemos, aumenta o número de genes para sintetizá-la. Mas seus micro-organismos não fazem isso por pura gentileza, eles também precisam dessas vitaminas ou de seus precursores. Muitos outros genes envolvidos na síntese ou decomposição das moléculas de alimentos mudam com a idade, de modo a tirar o máximo de proveito da alimentação e acompanhar as mudanças no corpo. As pessoas com quem você vive também podem ter um grande impacto nos micróbios que você carrega. Assim como deixa vestígios de sua presença quando passa tempo num local, impressões digitais, pegadas, DNA em células da pele e fios de cabelo, você costumar deixar sua assinatura microbiana para trás. 1. Estudo descobriu que era fácil identificar qual família pertencia a qual casa pela simples comparação dos micróbios existentes nos pés, nas mãos e no nariz delas, com os encontrados no chão, nas superfícies e nas maçanetas. Durante esse estudo, 3 dessas famílias mudaram de casa. Em poucos dias, suas novas moradias já haviam sido colonizadas por suas bactérias, substituindo as dos moradores anteriores. De fato, a contribuição dos membros da família à microbiota da casa foi tão dinâmica que, se ficassem ainda que uns poucos dias fora, seu rastro microbiano já começava a esfriar. O declínio constante na
pegada microbiana de uma pessoa poderia ser usado para criar uma linha do tempo confiável o suficiente para uso em investigações forenses. A tecnologia do DNA mudou completamente a investigação na cena do crime, mas o seu microbioma é ainda mais específico. Imagina quais segredos ele poderia revelar. Membros da mesma família tendem a ter microbiotas bem semelhantes. Enquanto pais costumam compartilhar os mesmos grupos de bactérias com os filhos, optar por morar com amigos, ou mesmo com estranhos, porém, traz como resultado o compartilhamento de mais que apenas o leite. Um lar incluído. No estudo não era habitado por pessoas da mesma família. O convívio no mesmo ambiente foi suficiente para ocasionar uma mescla das microbiotas. Todos os moradores tinham muitos micróbios em comum, especialmente nas mãos. 2 deles mantinham um relacionamento e, por isso, compartilhavam ainda mais micro-organismos entre si do que com o terceiro morador. Para as mulheres, a flutuação hormonal enfrentada todos os meses pode ter um impacto enorme na constituição microbiana do corpo. Em muitas, o ciclo menstrual está ligado a mudanças abruptas nas espécies vivendo na vagina, com populações se expandindo e se reduzindo em sincronia perfeita com cada período. Mas, para outras, as mudanças na composição da microbiota vaginal parecem completamente aleatórias, sem qualquer ligação com a época do mês. Ainda outras têm uma comunidade quase constante que parece não ser afetada pela menstruação ou ovulação. O interessante é que, entre essas mulheres cujas comunidades aumentam e diminuem, a atividade dos grupos e espécies presentes, em geral, permanece a mesma. Uma cepa dominante de Lactobacillus pode de repente desaparecer, mas é substituída por outro produtor de ácido láctico, talvez uma cepa amigável de Streptococcus. Assim, o mesmo serviço continua sendo realizado, embora as espécies tenham mudado. Eu já mencionei que a composição da microbiota vaginal de uma mulher se transforma durante a gravidez. O mesmo vale para sua flora intestinal. Durante a gravidez, uma mulher ganha entre 11 e 16 quilos. Grosso modo, isso inclui um bebê de 3,2 quilos, mais 3,6 quilos de placenta, líquido amniótico e sangue extra. Os 4,5 a 9 quilos restantes são gordura. No último trimestre, os indicadores metabólicos de uma mulher grávida são muito semelhantes aos de alguém que esteja sofrendo as consequências da obesidade sobre a saúde. Excesso de gordura corporal, colesterol alto, níveis maiores de glicose no sangue, resistência à insulina e indicadores de inflamação podem acompanhar tanto a obesidade quanto a gravidez. Mas enquanto na obesidade esses sinais apontam para problemas de saúde, na gravidez significam algo bem diferente. As mudanças no metabolismo da mulher, sua capacidade de processar e armazenar energia, são cruciais para a gravidez. A camada extra de tecido adiposo que ela ganha provavelmente fornece ao feto uma rede de segurança, garantindo que sua mãe tem energia suficiente para suportar seu crescimento. Significa também que ela dispõe da energia de que vai precisar para produzir o leite materno depois do nascimento. Como Ruth Ley, da Universidade Cornell, já conhecia a diferença entre a microbiota de pessoas magras e gordas, se perguntou se as mudanças microbianas por trás da obesidade também seriam responsáveis pelas alterações metabólicas na gravidez. Ela e sua equipe estudaram os micróbios presentes no
Intestino de 91 mulheres ao longo da gestação. No terceiro trimestre, a microbiota das mulheres já estava profundamente diferente dos primeiros dias de gravidez, tornando-se menos diversificada, e dois grupos. Proteobacteria e Actinobacteria ficaram muito mais abundantes. Essas alterações se assemelham aos indicadores de inflamação em roedores e seres humanos. Já vimos no capítulo 2 que transplantar a microbiota de pessoas obesas para camundongos livres de germes faz com que acumulem gordura corporal rapidamente. Essa é uma boa forma de demonstrar que os micróbios são responsáveis pelo aumento de peso, não apenas sua consequência. Huxley adotou a mesma abordagem com a microbiota das mulheres no terceiro trimestre de gravidez. Será que os micro-organismos presentes seriam a causa ou a consequência das mudanças metabólicas da gravidez que se assemelham às da obesidade? Camundongos livres de germes que receberam um transplante da microbiota de mulheres no terceiro trimestre de gravidez ganharam mais peso, tiveram um aumento nos níveis de glicose no sangue e ficaram com mais inflamação do que os que receberam a microbiota de mulheres no primeiro trimestre de gestação. Essas mudanças podem ajudar a coletar e encaminhar recursos para o bebê em crescimento. Depois que o bebê nasce, a flora intestinal da mãe leva algum tempo para voltar ao normal, mas acaba voltando. Por ora não se sabe ao certo por quanto tempo os micróbios da gravidez permanecem no corpo nem o que os faz mudarem outra vez, mas é intrigante pensar que a amamentação, e talvez os hormônios do parto, pode ter algo a ver com isso. Os efeitos da amamentação no peso do bebê são bem conhecidos, aparentemente por consumir as calorias armazenadas durante a gravidez. Ainda não se sabe, porém, se ela também reverte as mudanças microbianas da gravidez, mas sabemos que reduz os riscos de diabetes tipo 2, colesterol alto, pressão alta e doença cardíaca ao longo da vida da mulher. Embora seja afetada pela alimentação, por hormônios, viagens ao exterior e antibióticos, a flora intestinal permanece razoavelmente estável no decorrer da vida adulta. A velhice, porém, junto com outras mudanças na saúde, modifica as comunidades microbianas do corpo. À medida que o corpo começa a dar sinais da idade, seus passageiros microbianos fazem o mesmo. Claro que, individualmente, pouquíssimas células humanas duram a vida toda, e a maioria das células microbianas duram poucas horas ou dias. No entanto, como o superorganismo que é, ao envelhecer, a colônia humana começa a ficar menos eficiente e a falhar com mais frequência. O sistema imunológico é o grande responsável por isso, tendo se encarregado de liderar os anticorpos por décadas. Com a idade, ele vai ficando cada vez mais irritável. O constante zunido dos mensageiros químicos pró-inflamatórios percorrendo o corpo idoso lembra inflamação crônica de baixo nível encontrada nas doenças do século XXI. Essa mescla de inflamação e envelhecimento, a característica médica do final da vida, está intimamente associada à saúde. Não surpreende que esteja também associada à composição da flora intestinal. Pessoas idosas, com um grau maior de inflamação e saúde mais comprometida têm uma comunidade intestinal menos diversificada, com menos espécies conhecidas por acalmar o sistema imunológico, e mais que o estimulam. Só não está claro ainda se a idade causa inflamação, que por sua vez causa alterações na microbiota,
ou se são as mudanças na microbiota que desencadeiam a inflamação. Mas como na velhice a alimentação tem um papel de destaque na manutenção da comunidade microbiana, é provável que a microbiota seja uma força importante no processo de envelhecimento. Apesar de ser uma ideia muito nova, alguns cientistas já estão animados com a possibilidade de manter as pessoas saudáveis por mais tempo ou mesmo estender a vida humana, através de alterações na flora intestinal dos idosos. Da primeira inspiração até a última, vivemos acompanhados por nossa colônia de micróbios. À medida que nosso corpo cresce e muda, nosso microbioma se adapta, fornecendo uma extensão de nosso próprio genoma capaz de se ajustar em questão de horas para melhor satisfazer nossas necessidades e as dele. Se tudo correr bem, os micro-organismos representam o melhor presente que a mãe pode dar ao filho, e as escolhas de nossos pais vivem conosco. Literalmente, enquanto aprendemos a andar, falar e cuidar de nós mesmos. Quando nos tornamos adultos, a responsabilidade de cuidar de todas as células em nosso corpo, tanto as humanas quanto as microbianas, recai sobre nós. As mães transmitem não apenas os próprios genes, mas os genes de centenas de bactérias, embora a loteria genética da vida possua um elemento de acaso. Também há muito de escolha. Quanto mais conhecimentos reunirmos sobre a importância e as consequências do parto natural e da amamentação prolongada e exclusiva, mais fortes seremos para oferecer a nós mesmos e aos nossos filhos a chance de uma vida melhor, com mais saúde e felicidade.